Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé. No Sintetizando de hoje estarei dando continuidade ao livro A Presença Ignorada de Deus, de Viktor Frankl. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Em nossa liberdade temos sempre um de quê e um para quê. O de quê são as pulsões que estão no próprio ser, que impulsionam o indivíduo. O ser humano decide se deixará ser impulsionado ou não pelo id. E o para quê é a responsabilidade. Marie von Ibner-Eschenbach disse: "Sê senhor da tua vontade e servo da tua consciência." Ou seja, como senhor da minha vontade, sou o criador. Porém, como servo da minha consciência, sou criatura. Devo ser senhor da minha vontade, devo decidir. Não posso me deixar ser impulsionado. No entanto, devo me submeter à consciência. Devo tomar decisões responsáveis. Reconhecer minha condição de criatura. Entender minha consciência como um fenômeno que transcende a mera condição humana. Só posso ser servo da minha consciência quando dialogo de forma verdadeira com ela, considerando-a algo superior a mim mesmo. Geralmente chamamos de voz da consciência, mas a consciência não tem voz. A consciência é a voz da transcendência. A consciência, como um fato psicológico imanente do ser humano, já nos remete por si mesma à transcendência. Assim como temos um umbigo e não saberíamos qual o sentido dele em nós, a menos que conhecêssemos a nossa história pré-natal e soubéssemos que é um resto de outra pessoa em nós, a consciência é um resto na pessoa que a transcende, uma marca de alguém pré-existente, presente em nós. A consciência é o lado imanente da transcendência. O ser humano irreligioso também tem consciência e responsabilidade, mas por ignorar a transcendência da consciência, não se conversa com ela, não lhe pergunta pelo que é responsável ou de onde ela vem. Da mesma forma que Samuel agiu na história bíblica registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 a 9. O irreligioso se limita àquilo que está ao alcance de sua vista. Considera a consciência em sua facticidade psicológica somente. É como se chegasse a um pico inferior ao mais alto e, por não querer perder o chão firme, não se arriscasse em alcançar o pico mais alto por estar ele encoberto pelas nuvens. E a pessoa religiosa deve saber que a sua liberdade foi criada e dada por Deus, e que, no entanto, se é livre a ponto até de rejeitar ao próprio Deus, ao próprio Criador. Nunca se conseguiu fazer uma redução ôntica da consciência, isto é, nunca se conseguiu esclarecer a consciência por meios empíricos, numa visão materialista. A psicanálise tentou explicá-la com base nos instintos. A respeito do id, ego e superego, que já foi elucidado no vídeo da primeira parte, segundo a psicanálise, a consciência diz respeito ao superego, mas este se forma a partir de uma interiorização de valores que são passados por outras pessoas, geralmente o pai. No entanto, assim como o eu não pode ser derivado do id, o superego não pode ser derivado do eu. A psicanálise considera que o ego tem impulsos que reprimem os impulsos do id, ou seja, tudo é impulso. Um impulso não pode reprimir a si mesmo. Aquilo que reprime os impulsos não pode partir de nós mesmos, dos nossos instintos. Por isso, deve-se reconhecer a condição existencial, a condição de ser responsável do ego, o qual não surge dos instintos, assim como reconhecer a transcendentalidade do superego, que não surge de nós mesmos.
Isso porque o imperativo categórico, o dever, vem da transcendência, não da imanência. Seria o perante que ser responsável. Assim como não podemos derivar dos impulsos à vontade, não podemos derivar do querer o dever. O dever precede ontologicamente ao querer. Da mesma forma como só posso dar uma resposta se antes houver uma pergunta, um a que responder, o perante que devo ser responsável precede a minha responsabilidade. Victor diz que por trás do superego do ser humano não está o eu de um super-homem, mas atrás da consciência está o tu de Deus. A consciência jamais poderia constituir uma palavra autoritária na imanência se não fosse a palavra referente ao dom de Deus. Nenhum superego, nenhum ego ideal poderia ser eficaz se procedesse simplesmente de mim mesmo, se fosse apenas um modelo criado por mim e não, de alguma forma, algo dado, pré-existente. Jamais poderia ser eficaz se tratasse unicamente de minha própria invenção. Também não seria eficaz se projetasse do nada, como sugere Jean-Paul Sartre. Para Sartre, o ser humano deve se inventar sem um modelo pré-existente. Mas isso não é possível. É como querer subir em uma corda sem que sua ponta estivesse segura a nada. Ou seria como dizer que o ego puxa a si mesmo pelos cabelos do superego para sair do pântano do id. Como dito, para a psicanálise, Deus é uma imago de Pai, uma imagem, uma representação do Pai. Porém, é exatamente o oposto. Deus é o protótipo de toda paternidade. Fisicamente falando, numa visão ontogenética, biológica e biográfica, o pai até é o primeiro representante, mas é apenas uma imagem, não modelo, pois o modelo, como dito, é o criador sobrenatural, que preexiste a todas as imagens representativas. Ser humano significa ser consciente e responsável. E além da responsabilidade consciente, deve existir algo como uma responsabilidade inconsciente. Sempre tivemos uma ligação intencional, embora inconsciente, com Deus. Quer dizer que Deus, às vezes, permanece inconsciente para nós. E mantemos uma relação oculta com um Deus oculto. Victor até se refere à passagem bíblica de Atos, capítulo 17, onde se fala de um altar ao Deus desconhecido. E o grande erro de Carl Jung foi o ter desviado a religiosidade inconsciente para a região do id. Deu ao Deus inconsciente, entre aspas, uma localização falsa. No sentido que Jung lhe deu, o eu não era responsável pelo elemento religioso. Esse não era da competência do eu. O religioso não pertencia à responsabilidade e decisão do eu. De acordo com Jung, há algo em mim, um id, que é religioso, mas não é que eu seja religioso. O id me impulsiona em direção a Deus. Neste caso, porém, não sou eu quem se decide por Deus. Na visão de Jung, representaria mais um evento coletivo, um arquetípico. No entanto, para Victor, a religiosidade nunca poderia se originar no inconsciente coletivo, justamente porque pertence às decisões pessoais, às decisões mais pessoais e próprias do eu. Decisões essas que podem, de fato, ser inconscientes, mas nem por isso precisam fazer parte da esfera dos impulsos do id. Para Jung e sua escola, a religiosidade é algo essencialmente instintivo.
Benzinger chega a declarar que podemos falar de um impulso religioso como falamos de um impulso sexual ou agressivo. Mas Victor questiona: que religião seria essa para a qual sou impelido tal como para o sexo? Não daria um centavo por uma religiosidade que devemos a um impulso religioso. A verdadeira religiosidade não tem caráter de impulso, mas antes de decisão. A religiosidade se mantém pelo seu caráter de decisão e deixa de sê-la quando predomina o caráter de impulso. A religiosidade ou é existencial ou não é nada. A religiosidade não pode ser inata por não estar presa ao biológico. Não são formados pelos supostos arquétipos inatos e herdados, mas pelas correspondentes formas confessionais já existentes que são preenchidas pela religiosidade. Representam imagens recebidas por tradição de nosso respectivo ambiente religioso-cultural. Este mundo de imagens, portanto, não é inato em nós. Somos nós que nascemos dentro dele. Portanto, não se nega absolutamente que o ser humano já encontre algo para onde canalizar sua religiosidade, algo de fato pré-existente do qual se apodera de maneira existencial. Porém, aquilo que o ser humano encontra pronto, aquelas imagens primitivas, não são quaisquer arquétipos, mas as orações dos nossos pais, os ritos das nossas igrejas, as revelações dos nossos profetas e os exemplos dos nossos santos. Há tradições suficientes à nossa disposição para que ninguém precise inventar Deus. Porém, ninguém já o traz consigo sob a forma de arquétipos inatos. Portanto, a religiosidade genuína, neste sentido primordial, não tem nada a ver com religiosidade arcaica. É tarefa da análise existencial tornar atual essa realidade espiritual que inconscientemente sempre esteve presente. A análise existencial deve investigar a fundo o modo de existir neurótico, ir até as causas mais alegáveis. E não é raro que, como causa dessa maneira neurótica de existir, se comprova o fato de que a pessoa neurótica tem uma deficiência. Sua relação com a transcendência está perturbada. Essa transcendência reprimida emerge, às vezes, como inquietude do coração, que pode manifestar-se como uma neurose. Neste sentido, podemos afirmar da religiosidade inconsciente aquilo que é verdadeiro para tudo o que é inconsciente, a saber que ela pode ser patogênica. Freud disse que a religião é a neurose obsessiva comum ao gênero humano. Da mesma forma que a neurose obsessiva da criança, ela se origina no complexo de Édipo, no relacionamento com o pai. Mas, de acordo com Victor, a neurose obsessiva é que seria a religiosidade psiquicamente doente. Quando a fé atrofia, parece que ela se distorce, desfigura. Com efeito, não constatamos também no âmbito cultural, isto é, não somente numa escala individual, mas também social, que a fé reprimida degenera em superstição? E isso parece acontecer onde quer que o sentimento religioso se torne vítima de uma repressão por parte da razão despótica, de uma inteligência técnica. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro A Presença Ignorada de Deus. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizando.